Olá amigos, olá irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de esperança. E se vocês ainda não se inscreverem em nosso canal, se inscrevam para não perder nenhum vídeo. E também convido vocês a participarem do Ministério da Pregação da Palavra de Deus, compartilhando com os seus amigos os nossos vídeos que contêm os ensinos da Palavra de Deus. O tema da nossa reflexão é: saiba como ter suas orações atendidas. O texto bíblico para a nossa leitura está no livro de Tiago, no capítulo 1, vamos ler o versos 5, 6 e 7. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Meus amigos, sempre que vamos estudar a Bíblia, que é a Palavra de Deus, devemos permitir que Deus fale ao nosso coração tudo aquilo que precisamos aprender para melhorar o nosso relacionamento com Ele. No texto que nós lemos, notem que o apóstolo Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que Deus dará a sabedoria bondosamente, graciosamente. Mas eu quero dizer para vocês, meus amigos, que não é somente a sabedoria que Deus está disposto a nos dar. Na Bíblia encontramos inúmeras coisas que Deus deseja dar para aquele que pede. Em primeiro lugar, nós constatamos que Deus quer nos dar o perdão dos nossos pecados. Ou seja, a primeira coisa que Deus deseja dar a cada ser humano é a salvação. E dentre todas as coisas que Deus quer nos dar, está a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente divino que Deus quer dar a todo pecador para que seja orientado a andar nos caminhos de Deus, no caminho da salvação. Deus também deseja dar força e poder para que o pecador possa vencer as tentações. Deus também deseja dar a cada ser humano uma nova natureza e um novo coração. Deus quer nos dar a sua paz. Enfim, Deus quer nos dar todos os dons que é necessário para termos uma vida consagrada a Ele, para termos uma vida cristã vitoriosa, para termos uma vida cristã autêntica e cheia de boas obras. Agora, observem que o verso bíblico que nós lemos nos orienta e nos mostra que a oração que é dirigida a Deus deve sempre estar acompanhada da fé. Porque a oração, sem estar acompanhada da fé, não representa nada para Deus. E, de igual modo, a fé sem a oração também não significa nada para Deus. A Bíblia nos ensina, meus amigos, que há um segredo divino na oração da fé e que esse segredo precisa ser compreendido por toda pessoa sincera de coração que deseja fazer a vontade de Deus. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a fazer a oração do Pai Nosso, Jesus destacou que devemos pedir em oração
as coisas que Deus nos promete na sua palavra. E a oração será atendida quando ela é feita de acordo com a vontade de Deus. E também temos que considerar um outro detalhe que Jesus deixou bem claro, que tudo que nós pedimos a Deus, e assim que recebemos, deve ser usado para a glória de Deus, deve ser usado em favor da causa de Deus, para a salvação de pessoas para o seu reino. Eu quero falar agora que há um detalhe que nós não podemos esquecer. O apóstolo Tiago, ele diz no seu livro que muitas pessoas pedem e não recebem. E quanto a isto, eu quero que vocês leiam comigo o que foi que ele escreveu. Tiago, capítulo 4, verso 3. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Vocês perceberam que por essas palavras de Tiago, nós podemos entender que se relacionar com Deus é uma coisa muito séria. Deus deseja sinceridade por parte do pecador. Temos que nos dirigir a Deus com o nosso coração aberto, com o nosso coração disposto a acatar os seus conselhos, seguir as suas orientações, para que as nossas orações sejam atendidas. Por essas palavras do apóstolo Tiago, nós podemos entender que quando preenchemos as condições estipuladas por Deus, então as suas promessas se cumprem em nossa vida. E outra coisa que todos nós precisamos entender é que para se relacionar com Deus é necessário orar, é necessário fazer uso da oração e também depositar total confiança nele, que é a fé. Através da oração, nós falamos com Deus. E através da fé, nós obedecemos a Deus e fazemos a sua vontade. Por isso, meu amigo e minha amiga, ao terminar essa reflexão, o apelo que faço a você é para que você fale mais com Deus. Abra o seu coração a Deus. Assim como nós fazemos quando conversamos com os nossos amigos, quando nós confiamos em um amigo, nós contamos tudo a nosso respeito. Nós abrimos o nosso coração pedindo ajuda, pedindo orientação. E assim também nós devemos fazer com Deus. E acreditar que Deus já nos respondeu assim que começamos a orar. E agora eu te convido para agradecermos a Deus porque Ele nos ouve através da oração. Aí onde você está, feche os olhos e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Te damos graças pela vida, pela salvação que nos dás em Jesus Cristo. Obrigado por tua palavra que nos orienta e nos mostra como devemos nos relacionar com o Senhor. Nos ajude a crescermos na graça, na fé. Nos ajude, Senhor, a confiarmos mais no teu poder, nas tuas promessas. Aceita a nossa entrega, o nosso coração, a nossa adoração. Que teu Espírito Santo nos guie sempre na verdade. Peço a bênção sobre todos os nossos amigos, os nossos irmãos, que o Senhor venha também atender os pedidos das pessoas, os pedidos de oração que as pessoas nos fazem. Colocamos todas essas orações em tuas mãos, que seja feita conforme a tua vontade na vida de cada pessoa. Por favor, ajuda-nos a nos prepararmos para a bendita volta de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos essas bênçãos por Cristo, o nosso Senhor. Amém.